Eduarda observava o reflexo distorcido do próprio rosto na xícara de café frio que segurava entre as mãos. A cozinha estava silenciosa, como sempre estava naquelas manhãs de quinta-feira. Carlos já havia saído há mais de 1 hora, deixando apenas o aroma do café recém-passado e o som distante da porta da garagem se fechando. Nenhum beijo, nenhum tenha um bom dia. Apenas o vazio familiar que ela aprendera a aceitar como parte da rotina. 8 anos. 8 anos desde que haviam trocado alianças numa cerimônia ensolarada, cercados de amigos e familiares que juravam nunca ter visto um casal tão apaixonado. Eduarda ainda se lembrava da sensação dos dedos de Carlos entrelaçados aos seus, da promessa sussurrada no ouvido dela durante a valsa. Vou te fazer feliz todos os dias da minha vida. E ele havia tentado, no início. Jantares, românticos, viagens de fim de semana, conversas que se estendiam pela madrugada. Mas em algum momento, ela não saberia dizer exatamente quando, tudo isso havia se dissolvido, substituído por uma rotina previsível e sufocante. Agora, aos 33 anos, Eduarda sentia-se como uma estrangeira na própria vida. Trabalhava de casa como revisora de textos, um emprego que escolhera para ser mais conveniente quando planejavam ter filhos. Filhos que nunca vieram. Não por impossibilidade médica, mas por uma conversa que nunca acontecia. Carlos sempre tinha um projeto urgente, uma viagem de negócios, uma meta a bater. E Eduarda havia se tornado uma sombra, orbitando ao redor das ambições do marido, esquecendo quais eram as suas próprias. Ela levantou os olhos para o calendário na geladeira. Quinta-feira, 19 horas. Estava marcado com caneta vermelha. Primeira sessão com doutora Leila Moretti. A sugestão havia partido de Carlos. Surpreendentemente, após uma discussão particularmente dolorosa na semana anterior. Eduarda questionara pela enésima vez por que ele nunca estava presente. Carlos, cansado e impaciente, havia respondido com uma frase que cortara como lâmina. Talvez o problema seja você, que não entende o que eu preciso fazer para manter essa casa. A terapia de casal fora apresentada como ultimato disfarçado de esperança. Se isso não funcionar, não sei o que vai funcionar, ele dissera, sem olhar diretamente para ela. Eduarda a aceitara porque a alternativa, admitir o fracasso completo, era aterrorizante demais para encarar. Às 18h30, ela estava no carro, dirigindo pelas ruas arborizadas do bairro em direção ao consultório. O endereço levava a uma casa antiga convertida em espaço terapêutico, com paredes de tijolos aparentes cobertas por trepadeiras e uma porta de madeira maciça que exalava seriedade e discrição. Eduarda estacionou e olhou para o celular. Carlos ainda não havia confirmado se viria direto do escritório. Claro que não. Ela respirou fundo, alisou o vestido azul marinho que escolhera especialmente para causar boa impressão, embora não soubesse bem para quem, e empurrou a porta. O interior era acolhedor de uma forma inesperada. Luzes quentes, poltronas de couro marrom desgastadas pelo tempo, estantes repletas de livros que pareciam ter sido realmente lidos, não apenas decorativos. Um aroma suave de sândalo pairava no ar. E ali, em pé junto à janela, estava Leila Moretti. Eduarda sentiu algo estranho acontecer no peito. Um aperto, seguido de um calor que subiu até as bochechas. Leila não se parecia com o que ela imaginara. Havia algo magnético nela. Os cabelos castanhos escuros caindo em ondas naturais até os ombros. Óculos de armação fina que emolduravam olhos castanhos profundos e atentos. Uma postura ereta que emanava confiança sem arrogância. Ela vestia uma blusa de linho branca e calças de alfaiataria cinzas. Simples, elegante, absolutamente perturbadora. Eduarda, a voz de Leila era grave, melodiosa, com uma cadência que parecia convidar à confissão. Sim, Eduarda estendeu a mão, e quando os dedos de Leila tocaram os seus, sentiu uma corrente elétrica percorrer o braço. Foi breve, mas intenso o suficiente para fazê-la desviar o olhar. É um prazer recebê-la. Por favor, sente-se. Leila indicou o sofá de 2 lugares voltado para uma poltrona individual onde ela própria se acomodou, cruzando as pernas com uma elegância natural. Seu marido virá. Eduarda verificou o celular novamente. Nenhuma mensagem. Ele disse que viria direto do trabalho. Deve estar no trânsito. Entendo. Leila anotou algo no bloco sobre o colo, mas seus olhos não deixaram Eduarda. Enquanto esperamos, que tal você me contar um pouco sobre si?
Não necessariamente sobre o casamento ainda. Só sobre você. A pergunta pegou Eduarda desprevenida. Quando foi a última vez que alguém havia demonstrado interesse genuíno nela como indivíduo, não como a esposa de Carlos? Eu trabalho com revisão de textos. De casa. Ela parou, percebendo quão vazia aquela descrição soava. Antes eu queria ser escritora. Escrevia algumas coisas na faculdade, contos, começava romances que nunca terminava. Por que parou? Eduarda piscou. A vida aconteceu, eu acho. Casei, precisei de estabilidade financeira. A revisão pagava bem e me dava flexibilidade. Flexibilidade para quê? A pergunta perfurou. Eduarda abriu a boca para responder, mas se deu conta de que não tinha uma resposta real. Flexibilidade para esperar Carlos chegar. Flexibilidade para estar disponível quando ele precisasse. Flexibilidade para desaparecer. O silêncio que se seguiu foi rompido pela campainha. Carlos havia chegado. Ele entrou apressado, gravata afrouxada, cabelos ligeiramente desalinhados, o rosto marcado pelo cansaço de mais um dia exaustivo. Desculpe o atraso. Reunião complicada. Cumprimentou Leila com um aperto de mão firme e sentou-se ao lado de Eduarda, mas com uma distância que não passou despercebida. Leila observou a dinâmica com atenção clínica, mas sem julgamento aparente. Não se preocupe. Estamos começando agora. Ela ajeitou os óculos. Então, vocês estão aqui porque sentem que o casamento precisa de ajuda. Vamos começar de forma simples. Carlos, quando você pensa na sua relação com Eduarda, qual é a primeira palavra que vem à mente? Carlos hesitou. Complicada. Eduarda sentiu a facada, mas manteve a expressão neutra. E você, Eduarda? Ela encontrou os olhos de Leila e, por um instante, esqueceu que Carlos estava ali, invisível. A palavra pairou no ar como uma confissão perigosa. Carlos se mexeu desconfortavelmente. Leila apenas assentiu, sem pressa, escrevendo em seu bloco. Invisível é uma palavra muito forte, disse Leila, sua voz suave, mas incisiva. Você sente que Carlos não a vê? Eu sinto que ninguém me vê. As palavras saíram antes que Eduarda pudesse filtrá-las. Eu mesma não me vejo mais. Carlos suspirou, frustrado. Eduarda, você sabe que eu trabalho muito. Não é pessoal. É pela nossa vida. Pelo futuro. Qual futuro? Eduarda o interrompeu, surpresa pela própria coragem. Que futuro estamos construindo se mal conversamos? Se você chega tarde, dorme e sai cedo? Se eu passo o dia inteiro esperando por alguns minutos da sua atenção? Não é assim. Carlos começou, mas Leila levantou a mão gentilmente. Vamos desacelerar. Ambos trouxeram verdades importantes para esta sala. Carlos, você está cansado? Sobrecarregado? Eduarda, você está solitária? Esquecida? Ela pausou. O que eu gostaria de entender é: vocês ainda querem estar juntos? Não pelo que foi, mas pelo que é agora. O silêncio foi ensurdecedor. Carlos finalmente respondeu, a voz baixa. Eu não sei mais. Eduarda sentiu algo quebrar dentro dela. Mas estranhamente, não foi só dor. Foi quase um alívio. Leila observou ambos com uma compaixão que não diminuía a seriedade do momento. A honestidade é o primeiro passo. Vamos trabalhar com isso. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Mas preciso que ambos entendam. Terapia não é mágica. Eu posso oferecer ferramentas, perspectivas, um espaço seguro, mas o trabalho real será de vocês. A sessão seguiu por mais 40 minutos. Carlos falou sobre a pressão no trabalho, sobre sentir que carregava o peso financeiro sozinho. Eduarda falou sobre a solidão, sobre ter perdido a si mesma tentando ser a esposa perfeita. Leila ouvia, questionava, anotava, mas sempre que seus olhos encontravam os de Eduarda, havia algo além da postura profissional. Uma curiosidade, uma atenção que fazia o coração dela acelerar de forma inexplicável. Quando a sessão terminou, Carlos levantou-se rapidamente. Preciso ir. Tenho que revisar uns relatórios ainda hoje. Ele olhou para Eduarda. Você vem? Eu vou ficar mais alguns minutos. Vou de Uber. Ela nem sabia por que dissera isso. Carlos franziu a testa, mas apenas assentiu. Tudo bem. Até mais, doutora Moretti. Quando a porta se fechou, o silêncio na sala ganhou uma textura diferente, mais densa, mais carregada. Leila permaneceu sentada, observando. Eduarda, você está bem? Eduarda respirou fundo. Obrigada. Por hoje. Por ouvir. É meu trabalho. Leila sorriu de leve.
mas havia uma suavidade genuína naquele gesto. Mas também é meu prazer. Você é muito corajosa por falar tão abertamente. Eduarda sentiu o calor voltar às bochechas. Não me sinto corajosa. Coragem não é ausência de medo, Eduarda. É a capacidade de ser vulnerável apesar dele. Leila levantou-se, aproximando-se para acompanhá-la até a porta. Eu quero que... Você pense numa coisa até nossa próxima sessão. O quê? Leila parou bem perto dela. Tão perto que Eduarda pôde sentir o perfume discreto de jasmim que emanava da pele dela. O que você sente falta quando está sozinha? A pergunta ficou suspensa entre elas como um segredo compartilhado. Eduarda não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça e saiu, o coração batendo descompassado. Naquela noite, deitada ao lado de Carlos, que já dormia profundamente, ela ficou acordada, revivendo cada momento da sessão. Mas não pensava nas palavras duras trocadas com o marido. Pensava nos olhos castanhos de Leila, na voz grave, na pergunta que ecoava sem resposta. O que você sente falta quando está sozinha? E pela primeira vez em anos, Eduarda admitiu para si mesma uma verdade aterrorizante. Ela não sabia se ainda amava Carlos, mas sabia, com uma certeza que a assustava, que queria voltar àquele consultório. Queria estar novamente sob o olhar atento de Leila Moretti. Queria ser vista. A semana que se seguiu, a primeira sessão foi estranha. Eduarda percebeu coisas que antes passavam despercebidas. A forma como Carlos evitava seu olhar durante o café da manhã, como ele respondia às suas perguntas com monossílabos, como parecia aliviado quando ela não estava no mesmo cômodo. Era como se, ao nomear a invisibilidade em voz alta na terapia, ela tivesse ganho óculos novos para enxergar a realidade que sempre estivera ali. Mas não era só isso. Havia outra coisa ocupando sua mente de forma obsessiva. Leila. Eduarda se pegou, várias vezes ao dia, relembrando detalhes absurdos. A forma como Leila inclinava a cabeça quando ouvia com atenção. O jeito que ela anotava no bloco, a caneta deslizando suavemente pelo papel, o sorriso contido que iluminava seus olhos por trás dos óculos. E aquela pergunta: o que você sente falta quando está sozinha? Ela tentara respondê-la mentalmente. Sentia falta de conversa real, de ser tocada não por obrigação, mas por desejo, de rir, de sentir que existia para alguém além de si mesma. Mas havia algo mais, profundo, algo que ela não conseguia nomear completamente. Uma fome, um vazio em forma de pessoa que ela nunca soubera que carregava. Na noite anterior à segunda sessão, Eduarda passou quase 1 hora escolhendo o que vestir. Experimentou 3 conjuntos diferentes antes de se sentir ridícula. É apenas terapia, murmurou para si mesma, mas acabou optando por uma blusa de seda verde esmeralda que realçava seus olhos, e uma calça jeans escura, simples, mas bonito. Ao aplicar um leve gloss nos lábios, encontrou o próprio reflexo no espelho e se questionou. O que você está fazendo? Carlos não iria à sessão dessa vez. Tinha uma viagem de negócios que havia sido agendada às pressas. Você pode ir sozinha, né? Conta pra doutora que eu compenso na próxima, dissera sem esperar resposta. E assim, pela primeira vez, Eduarda entraria naquele consultório completamente só. Chegou 10 minutos adiantada, tocou a campainha, e desta vez, foi Leila quem abriu a porta pessoalmente. Ela usava um vestido midi de linho bege, elegante e confortável, os cabelos presos num coque baixo que deixava à mostra a curva delicada do pescoço. Eduarda precisou fazer esforço consciente para não encarar. Eduarda, entre. O sorriso de Leila era caloroso. Carlos não virá hoje? Viagem de trabalho. Eduarda entrou, sentindo a tensão familiar voltar a se instalar. De última hora. Leila fechou a porta e indicou o sofá. Entendo. Bem, então teremos esta sessão só nós duas. Isso pode ser até produtivo. Às vezes é mais fácil explorar nossos próprios sentimentos sem a presença do parceiro. Eduarda sentou-se, cruzando as pernas e ajeitando a bolsa no colo como um escudo. Leila acomodou-se na poltrona de frente, observando-a com aquela atenção que parecia penetrar camadas e camadas de defesas. Você conseguiu pensar na pergunta que deixei? Leila abriu o bloco, caneta em mãos, mas seu olhar não deixou o de Eduarda. Consegui. E? O que você sente falta quando está sozinha? Eduarda respirou fundo. Eu sinto falta de ser eu mesma, de não ter que medir cada palavra, cada gesto, de ser interessante para alguém, de sentir que minha presença importa. Leila assentiu lentamente. Você não sente isso com Carlos?
Não sei se já senti. A honestidade saiu crua, sem filtro. No início, talvez. Mas foi tão rápido. Conhecemos, apaixonamos, casamos. Acho que nunca paramos para realmente nos conhecer. E agora, ela pausou, procurando palavras. Agora eu olho para ele e me pergunto se ainda existe algo além do hábito. E quando você olha para si mesma? A pergunta desviou o foco de forma abrupta. Eduarda piscou. Como assim? Quando você olha para si mesma, quem? Você vê? Não a esposa de Carlos. Não a revisora de textos. Você, Eduarda. Ninguém nunca havia feito essa pergunta. Eduarda sentiu um nó na garganta. Eu... não sei. Faz tanto tempo que não penso nisso. Leila inclinou-se para a frente, e o movimento aproximou seus rostos alguns centímetros. Eduarda podia ver as nuances de dourado no castanho dos olhos dela. Então vamos descobrir juntas. Me fala de algo que você ama fazer. Algo que faça seus olhos brilharem como estão brilhando agora. Eduarda não sabia que seus olhos estavam brilhando, mas sob o olhar de Leila, ela se sentiu vista de uma forma que nunca experimentara. Como se cada palavra sua importasse. Como se ela importasse. Eu costumava escrever, começou, a voz tímida. Histórias. Nada publicado, só para mim. Personagens complexos, mundos inteiros que eu criava na minha cabeça. E parou? Carlos achava que era perda de tempo, que eu devia focar em algo prático. E eu concordei. Guardei meus cadernos numa caixa no armário e nunca mais abri. Leila franziu ligeiramente o senho. Você concorda com ele? Que era perda de tempo? Não. A resposta veio firme, surpreendendo até Eduarda. Não, eu não concordo. Escrever me fazia sentir viva. Era a única coisa que era completamente minha. Por que você deixou alguém tirar isso de você? A pergunta cortou fundo. Eduarda sentiu as lágrimas arderem, mas lutou para contê-las. Porque eu queria ser uma boa esposa. Porque achei que amar significava sacrificar. E significou. Significou desaparecer. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Leila se recostou, escrevendo algo. Eduarda, vou te dar um exercício. Quero que você vá para casa hoje e abra aquela caixa de cadernos. Releia o que escreveu. Reconecte-se com aquela versão de você que ainda acreditava ter o direito de existir plenamente. Eduarda assentiu, enxugando discretamente os olhos. Você acha que ainda posso ser ela? Leila sorriu. E havia algo de melancólico naquele sorriso. Eu acho que você nunca deixou de ser. Só esqueceu por um tempo. A sessão continuou por mais meia hora. Falaram sobre os padrões de Eduarda, sempre colocando as necessidades alheias antes das suas, sempre se tornando pequena para caber nos espaços que sobravam. Leila questionava suavemente, nunca julgando, apenas iluminando cantos escuros que Eduarda evitara olhar por anos. Quando estava prestes a terminar, Leila fez uma pausa. Posso te perguntar algo mais pessoal? O coração de Eduarda acelerou. Claro. Você sente atração por Carlos? Física? Emocional? A pergunta era clínica, profissional, mas soou íntima nos ouvidos de Eduarda. Não, já faz meses, talvez mais de um ano que não sentimos nada assim. Sexo virou uma rotina esporádica, mecânica, e emocionalmente. Ela suspirou. Emocionalmente estou vazia perto dele. Leila anotou, mas algo em sua expressão mudou sutilmente. E você sente atração por alguém? Não precisa nomear. Só sente? Eduarda encontrou os olhos de Leila, e por um segundo eterno, não conseguiu desviar. O ar entre elas pareceu vibrar. Sinto. Leila engoliu seco, e Eduarda percebeu. Ela havia afetado a terapeuta. Havia uma rachadura. Na armadura profissional. Isso é importante explorar. Nem sempre a falta de conexão com o parceiro significa que não somos capazes de sentir. Às vezes significa que estamos com a pessoa errada. Ou talvez... Eduarda hesitou, o coração martelando. Talvez eu nunca tenha estado com a pessoa certa. Leila segurou a caneta com mais força. O que você quer dizer? Eu me casei com Carlos porque parecia o caminho lógico. Ele era bem-sucedido, estável, todos aprovavam. Mas eu nunca parei para me perguntar se era o que eu queria. Se ele me fazia sentir o que eu precisava sentir. E o que você precisa sentir? Isso que estou sentindo agora, olhando para você. Eduarda não disse em voz alta, mas a resposta ecoou em sua mente com clareza cristalina. Eu preciso sentir que estou viva, respondeu, a voz rouca. Que meu coração pode acelerar. Que alguém pode me olhar e ver quem eu realmente sou,
sem máscaras. Leila desviou o olhar, claramente lutando contra algo interno. Eduarda, você está redescobrindo partes de si mesma que foram adormecidas. Isso pode ser confuso. Emoções intensas podem surgir e se confundir. Não estou confusa. As palavras saíram firmes demais, quase desafiadoras. Leila levantou os olhos e havia conflito ali. Desejo e ética travando uma batalha silenciosa. Precisamos ter cuidado. Meu papel aqui é te ajudar a navegar suas emoções, não... Não o quê? Eduarda se surpreendeu pela própria audácia. Não sentir? Não projetar. A palavra foi um balde de água fria. Eduarda se recostou, as bochechas queimando de vergonha. Desculpa, eu não devia... Não. Leila levantou-se abruptamente, caminhando até a janela, as costas voltadas para Eduarda. Não precisa se desculpar. Eu ultrapassei limites. Fiz perguntas que foram longe demais. Não foram. Eduarda também se levantou, movendo-se instintivamente em direção a Leila. Foram as perguntas que eu precisava ouvir. Você me vê. Realmente me vê. E eu... Leila se virou, e a distância entre elas era mínima. Eduarda, pare, por favor. Sua voz estava embargada. Você está vulnerável. Está num casamento que não te satisfaz. É natural que procure conexão onde ela está disponível. Mas isso não é real. É transferência. Não me diga o que estou sentindo. O tom de Eduarda fez Leila silenciar. Seus olhos se encontraram, e por um momento infinito, nenhuma delas se moveu. O mundo reduziu-se àquele espaço minúsculo entre seus corpos. Eduarda podia ver o peito de Leila subindo e descendo rapidamente. Podia sentir o calor emanando dela. Eu deveria ir, sussurrou Eduarda, mas não se moveu. Deveria, concordou Leila, igualmente imóvel. Nenhuma delas foi. Foi Leila quem finalmente recuou, colocando a mão na testa num gesto de conflito evidente. Preciso considerar se posso continuar sendo sua terapeuta. O pânico inundou Eduarda. Não, por favor, não faça isso. Eu preciso dessas sessões. Preciso de você. Exatamente por isso. Leila a encarou, os olhos brilhando. Porque você precisa de ajuda profissional, não disso. E se eu precisar dos dois? O silêncio voltou a pairar, carregado e perigoso. Leila fechou os olhos. Vamos dar um tempo. Não marque a próxima sessão ainda. Ambas precisamos pensar com clareza. Eduarda assentiu, derrotada, pegando sua bolsa. Quando chegou à porta, virou-se uma última vez. Leila estava de costas novamente, os ombros tensos. Leila? Ela não se virou. Sim? Obrigada por me ver. Eduarda saiu antes que Leila pudesse responder, o coração estilhaçado e acelerado simultaneamente. Naquela noite, ela abriu a caixa de cadernos que estava guardada há anos. Folheou histórias inacabadas, personagens esquecidos, versões de si mesma que ousavam sonhar. E então pegou uma caneta e começou a escrever. Escreveu sobre uma mulher perdida que encontrava a si mesma nos olhos de outra. Escreveu sobre desejo e medo, sobre limites e possibilidades. Escreveu até as lágrimas borrarem a tinta. E quando Carlos chegou tarde da viagem e perguntou distraído como havia sido a terapia, Eduarda simplesmente respondeu, reveladora. Ele não percebeu a tempestade por trás da palavra. 10 dias. 10 dias desde que Eduarda saíra daquele consultório com o coração partido. E paradoxalmente mais vivo do que em anos. 10 dias sem nenhum contato com Leila. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação para reagendar. Apenas silêncio. Eduarda mergulhara na escrita como forma de sobreviver à ausência. Páginas e mais páginas fluíam dela, liberando anos de emoções represadas. Histórias sobre mulheres redescobrindo a própria identidade, sobre amores impossíveis, sobre a coragem de escolher a si mesma. E em cada personagem feminina que criava, reconhecia traços de Leila, a inteligência afiada, a compaixão profunda, a força, tranquila. Carlos mal notava a transformação. Ele estava mais ausente que nunca, absorvido por uma fusão importante no trabalho. As poucas vezes que jantaram juntos foram marcadas por silêncios constrangedores e conversas superficiais. Eduarda percebeu que não sentia mais raiva, apenas indiferença. E isso, de certa forma, era ainda mais definitivo. Foi numa sexta-feira chuvosa que o telefone tocou. Número desconhecido. Eduarda atendeu distraída enquanto revisava um manuscrito. Alô? Eduarda. É Leila. O coração dela disparou.
Largou a caneta, fechando os olhos para concentrar toda a atenção naquela voz que invadia seus sonhos todas as noites. Leila. Oi. Uma pausa. Eduarda podia ouvir a respiração de Leila do outro lado. Desculpe não ter entrado em contato antes. Eu precisava de tempo para pensar. Entendo. Eduarda mordeu o lábio. E você pensou? Sim. E não cheguei a nenhuma conclusão confortável. Leila soltou uma risada sem humor. Eduarda, preciso ser honesta com você. Isso vai contra todos os meus princípios profissionais, mas eu não consigo parar de pensar em você. O mundo parou. Eduarda sentou-se lentamente no sofá, o manuscrito esquecido. Eu também não consigo parar de pensar em você. Isso é um problema. Eu sei. Um problema enorme. Eu sei. Outro silêncio. Então Leila continuou, a voz mais baixa. Há um protocolo claro sobre relações entre terapeutas e pacientes. É antiético. Pode me custar minha licença, minha carreira. E ainda assim, ela respirou fundo. Ainda assim, não consigo me convencer de que o que sinto não é real. Eduarda sentiu lágrimas escorrerem. O que você sente? Atração, curiosidade, desejo de te conhecer não como paciente, mas como pessoa. De ouvir suas histórias não numa sessão clínica, mas tomando vinho numa noite qualquer. Leila pausou. E ao mesmo tempo, culpa. Muita culpa. Porque você veio até mim pedindo ajuda. E eu deveria estar te guiando, não complicando ainda mais sua vida. Você não está complicando. Você está me salvando. Eduarda limpou as lágrimas. Pela primeira vez em anos, eu me sinto acordada, viva. E sim, confusa. Mas confusa de uma forma que me faz querer descobrir quem eu realmente sou. Eduarda, a voz de Leila estava carregada de emoção. Não posso ser sua terapeuta se esses sentimentos existirem. Não seria justo nem ético. Então não seja minha terapeuta. Você ainda precisa de terapia. Seu casamento está em crise. Você está redescobrindo. Eu posso encontrar outro terapeuta. Eduarda surpreendeu-se pela firmeza das próprias palavras. Mas não posso encontrar outra você. Houve um longo silêncio. Quando Leila voltou a falar, sua voz estava trêmula. Se fizermos isso, se cruzarmos essa linha, não há volta. Você entende? Eu estaria desistindo de te ajudar profissionalmente para o quê? Não temos garantia de nada. Eu sei. Eduarda fechou os olhos, deixando que a coragem que descobrira nas últimas semanas guiasse suas palavras. Mas viver com garantias não me levou a lugar nenhum. Me levou a um casamento vazio e a uma vida que não reconheço como minha. Talvez seja a hora de arriscar. Leila soltou um suspiro longo. Há um café. Rua das Acácias, número 247. Amanhã, às 15 horas. Se você aparecer, saberemos que ambas estamos fazendo uma escolha consciente. E se não aparecer, entenderei. E vou te indicar uma excelente terapeuta que pode te ajudar de verdade. Eu vou estar lá. Eduarda, pense bem. Você ainda é casada. Isso é... Meu casamento acabou há muito tempo. Só estávamos adiando o funeral. A clareza daquelas palavras surpreendeu até Eduarda. Eu vou estar lá, Leila. Quando desligaram, Eduarda permaneceu sentada no sofá por longos minutos, processando o que havia acabado de acontecer. Então levantou-se com determinação, foi até o quarto e abriu o armário. No fundo, encontrou o vestido que comprara anos atrás e nunca tivera coragem de usar, um tomara que caia vinho, elegante e ousado. Perfeito. Naquela noite, Carlos chegou tarde como sempre. Encontrou Eduarda na cozinha, tomando chá. Precisamos conversar, ela disse, antes que ele pudesse sequer tirar a gravata. Carlos franziu a testa. Agora? Estou exausto. Não vai demorar. Eduarda indicou a cadeira à sua frente. Ele sentou-se relutante. Carlos, acho que chegamos ao fim. Ele piscou, confuso. Do quê? Do nosso casamento. O silêncio que se seguiu foi pesado. Carlos a encarou, como se ela tivesse falado em outro idioma. O quê? Por causa da terapia? Eu sei que estive ausente, mas posso melhorar. Podemos... Não. Eduarda balançou a cabeça, surpreendentemente calma. Não é sobre melhorar. É sobre aceitar que não somos mais o que precisamos ser um para o outro. Talvez nunca tenhamos sido. Isso é loucura. 8 anos, Eduarda. 8 anos não podem acabar assim, do nada. Não é do nada. Tem sido um processo lento de sumiço. Nós dois sabemos disso, você só não queria admitir. Carlos passou as mãos pelo rosto. Há alguém? A pergunta veio carregada de acusação. Eduarda hesitou. Tecnicamente não havia nada ainda. Mas havia desejo, possibilidade.
Uma conexão que superava tudo o que ela já sentira. Eu, respondeu cuidadosamente. Há uma versão de mim que eu esqueci que existia. E ela não cabe mais nesta vida. Carlos levantou-se abruptamente. Então é isso? Você desiste? Depois de tudo que construímos? O que construímos, Carlos? A voz de Eduarda subiu pela primeira vez. Uma casa onde vivemos como estranhos. Uma rotina onde eu existo apenas nas margens da sua agenda. Isso não é construir, é coexistir. Ele abriu a boca para rebater, mas fechou, porque no fundo, sabia que ela estava certa. Encostou-se na bancada, derrotado. E agora? Agora, vamos conversar com calma, com respeito. Vamos dividir as coisas de forma justa. E vamos seguir em frente. Você já decidiu tudo, não é? Havia mágoa na voz dele. Não importa o que eu diga. Importa. Mas não vai mudar o fato de que eu preciso ir. Eduarda levantou-se, aproximando-se dele. Carlos, você também não é feliz. Seja honesto. Quando foi a última vez que olhou para mim e sentiu algo além de obrigação? Ele desviou o olhar e a resposta estava no silêncio. Nós merecemos mais, sussurrou Eduarda. Ambos merecemos. Carlos assentiu lentamente, os olhos marejados. Eu realmente achei que poderíamos fazer funcionar. Eu também. Mas amar não deveria ser tão cansativo. Naquela noite, dormiram em quartos separados pela primeira vez. E Eduarda, deitada na cama de hóspedes, sentiu-se estranhamente leve, como se tivesse soltado um peso que carregava há anos. No dia seguinte, Eduarda acordou com borboletas no estômago. Passou a manhã inteira num estado de ansiedade e excitação, mudando de roupa 3 vezes, refazendo a maquiagem, tentando acalmar o coração que insistia em disparar. Às 14h30, estava no carro, dirigindo em direção à Rua das Acácias. A cidade estava ensolarada, uma daquelas tardes perfeitas de primavera. Quando estacionou em frente ao café, um lugar charmoso com mesinhas na calçada e trepadeiras, floridas cobrindo a fachada, viu Leila. Ela estava sentada numa mesa de canto, usando um vestido de linho cor de areia e os cabelos soltos caindo em ondas naturais. Quando seus olhos encontraram os de Eduarda através da vitrine, algo passou entre elas. Reconhecimento, medo, desejo. Eduarda entrou, o coração martelando. Leila levantou-se e, por um momento, ficaram apenas se olhando. Você veio, disse Leila, a voz suave. Eu disse que viria. Eu sei. Mas uma parte de mim esperava que você não viesse. Seria mais fácil. Eu não quero mais o que é fácil. Eduarda sentou-se, e Leila fez o mesmo. Quero o que é verdadeiro. Um garçom se aproximou, e ambas pediram café. Quando ele se afastou, o silêncio inicial deu lugar a uma conversa que fluiu naturalmente, como se conhecessem há anos. Falaram sobre livros, sobre infância, sobre sonhos abandonados e redescobrimentos. Leila contou sobre sua própria história. Um casamento desfeito aos 20 e poucos anos, a decisão de focar inteiramente na carreira, a solidão que aprendera a chamar de independência. Eu construí muros, admitiu Leila, mexendo distraída na colher. Depois que meu casamento acabou, decidi que era mais seguro não deixar ninguém entrar. A terapia virou minha vida inteira. Eu ajudava pessoas a se conectarem, enquanto eu mesma me isolava. E agora, Leila encontrou os olhos de Eduarda. Agora estou aterrorizada, porque você derrubou esses muros sem nem tentar. Eduarda estendeu a mão sobre a mesa devagar, dando a Leila a chance de recuar. Mas ela não recuou. Seus dedos se entrelaçaram, e o toque foi elétrico. Eu falei com Carlos, disse Eduarda. Ontem à noite. Leila congelou. E eu disse que quero o divórcio. Por minha causa? Por minha causa. Eduarda apertou suavemente a mão dela. Você só me ajudou a ter coragem de admitir o que já sabia há muito tempo. Eduarda, eu não quero ser a razão pela qual seu casamento acaba. Isso seria injusto para ambas. Você não é a razão, é a consequência. A diferença é enorme. Eduarda inclinou-se para a frente. Meu casamento acabou quando eu parei de existir dentro dele. Você só me lembrou que ainda estou viva. Leila fechou os olhos, respirando fundo. Isso ainda é tão complicado. As pessoas vão julgar. Vão dizer que fui antiética, que me aproveitei de uma paciente vulnerável. Deixa elas falarem. Eduarda surpreendeu-se pela própria convicção. Estou cansada de viver para a aprovação alheia. E você deveria estar também. Não é tão simples. Minha licença. Você oficialmente encerrou nosso vínculo terapêutico. Indicou outro profissional. Fez tudo certo.
Eduarda acariciou o dorso da mão de Leila, com o polegar. E o que acontecer entre nós a partir de agora não tem nada a ver com terapia. Tem a ver com duas adultas que sentem uma conexão. Leila abriu os olhos e havia lágrimas ali. Tenho tanto medo. Eu também. Eduarda sorriu. Mas pela primeira vez não é um medo paralisante. É um medo excitante. Elas permaneceram ali por horas, conversando, rindo, trocando olhares carregados de promessas não ditas. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Leila sugeriu: "Quer caminhar?" Caminharam pelo bairro lado a lado, tão perto que seus ombros se tocavam ocasionalmente. A cada toque, Eduarda sentia uma corrente percorrer seu corpo. Acabaram num pequeno parque quase vazio, sentando-se num banco sob uma jabuticabeira. "Posso te perguntar algo?" disse Eduarda, virando-se para Leila. "Sempre. Quando você soube que sentia algo." Leila sorriu de leve. "Na primeira sessão, quando você disse que se sentia invisível, a dor nos seus olhos me atingiu de uma forma que nenhum relato de paciente jamais atingiu. E eu soube que estava em território perigoso. E tentou resistir?" "Tentei. Deus, como tentei." Leila riu, balançando a cabeça. "Passei semanas me dizendo que era projeção, transferência, qualquer termo clínico que me ajudasse a racionalizar, mas então você apareceu naquela segunda sessão, e eu soube que estava perdida." "Perdida como?" Leila virou-se completamente para Eduarda, seus rostos a poucos centímetros de distância. "Perdida porque tudo que eu queria era esquecer a ética e te beijar ali mesmo." O ar entre elas vibrou. Eduarda sentiu o mundo desacelerar. E agora... Leila ergueu a mão, hesitante, acariciando suavemente a bochecha de Eduarda. "Agora não há mais barreiras éticas me impedindo." "Então, o que está te impedindo?" "Medo de que isso seja só um momento. De que quando a novidade passar, você perceba que foi só... confusão." Eduarda cobriu a mão de Leila com a sua. "Olha para mim, Leila. De verdade." Esperou até os olhos castanhos estarem fixos nos seus. "Isso não é confusão. É a primeira coisa clara que sinto em anos." E então, com uma coragem que nem sabia possuir, Eduarda fechou a distância. O beijo começou suave, quase tímido, lábios se encontrando com reverência, testando, descobrindo. Mas quando Leila suspirou contra sua boca, algo se rompeu. O beijo se aprofundou, carregado de todo o desejo reprimido das últimas semanas. As mãos de Leila se entrelaçaram nos cabelos de Eduarda, puxando-a mais perto, e Eduarda segurou o rosto dela com ambas as mãos, como se quisesse memorizar cada detalhe daquele momento. Quando finalmente se separaram, ambas estavam ofegantes. "Isso." Leila encostou a testa na de Eduarda, fechando os olhos. "Isso muda tudo." "Eu sei. Não há volta. Não quero voltar." Leila abriu os olhos, e havia uma intensidade ali que fez Eduarda tremer. "Eduarda, se seguirmos em frente, preciso que você entenda. Eu não faço nada pela metade. Se eu me permitir te amar, vai ser completo, intenso. Pode ser assustador. Eu quero assustador." Eduarda beijou-a novamente, brevemente. "Quero sentir tudo." Elas ficaram ali até a noite. Cair completamente, entrelaçadas no banco, conversando baixinho, roubando beijos, redescobrindo o que significava ser vistas e desejadas. Quando finalmente se despediram, com a promessa de se verem no dia seguinte, Eduarda dirigiu de volta para casa flutuando. Carlos ainda não havia chegado. Provavelmente ficara no escritório para evitar confronto. Eduarda foi direto para o computador e abriu um documento novo. Escreveu freneticamente, derramando todas as emoções, criando uma história sobre duas mulheres que se encontravam no momento certo, mesmo que todo o resto estivesse errado. E pela primeira vez em 8 anos, Eduarda foi dormir sorrindo, o gosto de Leila ainda nos lábios e o coração repleto de possibilidades. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Eduarda e Carlos iniciaram oficialmente o processo de divórcio. Amigável, mas doloroso à sua maneira. Ele se mudou para um apartamento próximo ao escritório, e ela ficou com a casa, ao menos temporariamente. Havia tristeza, mas não arrependimento. Ambos reconheciam que estavam se libertando de algo que há muito deixara de funcionar. E no meio dessa desconstrução, Eduarda se reconstruía, com Leila. Elas se viam quase todos os dias, jantares que se estendiam por horas, caminhadas ao entardecer, noites de filmes que terminavam em maratonas de beijos no sofá.
Leila era tudo o que Eduarda nunca soubera que precisava. Atenta, curiosa, apaixonada. Ela fazia perguntas sobre os textos que Eduarda escrevia, lia seus contos com atenção genuína, incentivava-a a enviar para a publicação. Você tem talento, disse Leila numa tarde de domingo, as duas deitadas na cama de Eduarda, o laptop aberto entre elas. Sério, Eduarda, esses contos são incríveis. Por que nunca tentou publicar? Eduarda deu de ombros, desviando o olhar. Medo, eu acho, de não ser boa o suficiente. Leila fechou o laptop, virando-se de lado para encará-la. Ou medo de ser boa demais? De brilhar e incomodar? A pergunta acertou em cheio. Eduarda piscou, surpresa. Como você sabe disso? Porque te conheço. Leila acariciou o rosto dela com ternura. Você passou tanto tempo se tornando pequena que esqueceu que nasceu para ocupar espaço. Eduarda sentiu as lágrimas arderem. E se eu tentar e falhar? E se você tentar e conseguir? Leila beijou sua testa. Eduarda, falhar é parte do processo. Mas não tentar? Isso é garantir que você nunca saiba do que é capaz. Naquela tarde, Eduarda enviou 3 contos para uma revista literária. O coração martelava quando clicou em enviar, mas Leila estava ali, segurando sua mão, sorrindo com orgulho. Elas ainda não haviam dormido juntas, não completamente. Havia uma contenção não dita, como se ambas soubessem que aquele passo final mudaria tudo irrevogavelmente. Mas a tensão sexual era palpável. Cada toque demorava mais. Cada beijo se aprofundava. Cada olhar prometia mais. Foi numa noite de quinta-feira que Eduarda finalmente assinou os últimos papéis do divórcio. Carlos passou na casa para fazer o mesmo. O encontro breve e formal. Quando ele saiu, Eduarda ficou ali parada, olhando para a própria assinatura no documento. Era real. Estava realmente acabado. Ela pegou o telefone e ligou para Leila. Oi, disse Leila, a voz suave. Como você está? Estranha, livre, assustada. Eduarda respirou fundo. Assinamos os papéis. Silêncio do outro lado. Então, como... Você se sente? Como se tivesse pulado de um penhasco e não soubesse ainda se vou voar ou cair. Vem para minha casa, disse Leila sem hesitar. Hoje. Agora. Eduarda não precisou pensar 2 vezes. A casa de Leila era um apartamento no 4º andar de um prédio antigo e charmoso, com paredes de tijolos expostos, estantes que iam do chão ao teto repletas de livros e uma varanda pequena com vista para a cidade. Eduarda já estivera ali algumas vezes, mas hoje parecia diferente, carregado de possibilidades. Leila abriu a porta usando uma camiseta branca, oversize de calça de pijama de seda. Os cabelos estavam presos num coque bagunçado, o rosto livre de maquiagem, linda de uma forma natural e desarmada. Oi, disse ela sorrindo. Oi. Ficaram se olhando por um momento eterno. Então, Leila puxou Eduarda para dentro, fechando a porta e imediatamente a beijando. Não foi um beijo gentil, foi urgente, carregado de semanas de contenção. Eduarda gemeu baixinho, prensando Leila contra a porta, as mãos deslizando pela cintura dela, sentindo a pele quente sob o tecido fino. Eduarda, ofegou Leila entre beijos. Você tem certeza? Depois de um dia como hoje, eu não quero que... Tenho certeza. Eduarda a beijou novamente, mordiscando levemente o lábio inferior. Nunca tive tanta certeza de nada. Leila a puxou em direção ao quarto, tropeçando em livros espalhados pelo chão, rindo contra a boca de Eduarda. Quando finalmente caíram na cama, a urgência deu lugar à reverência. Leila afastou-se ligeiramente, observando Eduarda com uma intensidade que a fez corar. Você é linda, sussurrou Leila, afastando uma mecha de cabelo do rosto de Eduarda. E eu quero fazer isso direito. Quero que você sinta cada segundo. E fez. Com uma paciência que beirava a tortura, Leila explorou cada centímetro de Eduarda, beijando, acariciando, sussurrando palavras de adoração contra a pele dela. Eduarda descobriu que seu corpo era capaz de sensações que nunca experimentara. Cada toque de Leila era preciso, atento, como se ela lesse cada reação e respondesse de acordo. Quando finalmente se uniram completamente, Eduarda não conseguiu conter as lágrimas. O que foi? Leila parou imediatamente preocupada. Eu... machuquei? Não. Eduarda acariciou o rosto dela, sorrindo através das lágrimas. É que eu nunca me senti assim. Nunca me senti tão... presente.
tão viva. Leila beijou suas lágrimas. Eu também, meu amor. Eu também. Fizeram amor durante horas, redescobrindo o que significava conexão verdadeira. Não era só físico. Embora o físico fosse inegavelmente intenso, era emocional, espiritual. Era ser vista completamente e amada exatamente por isso. Depois, deitadas entrelaçadas nos lençóis bagunçados, Eduarda traçava padrões preguiçosos no ombro de Leila. Posso te perguntar algo? Disse ela, a voz sonolenta. Qualquer coisa. Você já se apaixonou antes? De verdade? Leila pensou por um momento. Achei que sim. No meu casamento, achei que o que sentia era amor. Mas agora, ela virou a cabeça para olhar Eduarda. Agora percebo que era conforto, familiaridade. Não era isso. Ela acariciou o rosto de Eduarda. Isso é devastador. Isso é assustador. Isso é... tudo. Você está dizendo que me ama? Estou apaixonada por você desde que você entrou no meu... consultório dizendo que se sentia invisível. Leila sorriu. E vou passar o resto do tempo que você me der, provando que você é a pessoa mais visível, mais importante, mais amada do mundo. Eduarda a beijou profundamente. Eu te amo. Eu sei. Leila riu baixinho. Você grita isso cada vez que... Leila! Eduarda deu um tapa brincalhão no braço dela, corando. Passaram a noite conversando, amando, redescobrindo. Quando finalmente adormeceram ao amanhecer, entrelaçadas, Eduarda sentiu pela primeira vez na vida que estava exatamente onde deveria estar. As semanas se transformaram em meses. Eduarda vendeu a casa que dividirá com Carlos, mudando-se para um apartamento próprio. Pequeno, mas todo seu. Publicou seu primeiro conto numa revista literária respeitada, recebendo críticas entusiasmadas. Começou a trabalhar num romance. Leila continuava sua clínica, mas agora com limites mais saudáveis. Não deixava o trabalho consumir toda a sua vida. Reservava noites para Eduarda, fins de semana para viagens improvisadas, manhãs preguiçosas para café na cama. Mas nem tudo era perfeito. Houve desafios. A família de Eduarda não recebeu bem a notícia. Sua mãe, especialmente, custou a aceitar não só o divórcio, mas o fato de que Eduarda estava com uma mulher. Isso é fase, dissera ela ao telefone, a voz carregada de desaprovação. Você está confusa, Eduarda. O divórcio te abalou e agora... Mãe, não é fase. Eduarda manteve a voz firme. Eu nunca fui tão eu mesma quanto sou agora. E Leila é a melhor coisa que já me aconteceu. Mas e as pessoas? O que vão pensar? Sinceramente, não me importo mais. Houve também colegas de Leila que levantaram sobrancelhas, questionando a ética da situação. Um conselho de psicologia chegou a abrir uma investigação, mas foi encerrado quando ficou claro que Leila havia seguido todos os protocolos, encerrando formalmente o vínculo terapêutico antes de qualquer envolvimento pessoal. Mas apesar dos desafios externos, o que elas construíam juntas era sólido, baseado em respeito mútuo, admiração, paixão e, acima de tudo, na liberdade de serem completamente autênticas. Numa tarde de sábado, 6 meses depois daquela primeira sessão de terapia, Eduarda e Leila estavam na varanda do apartamento de Leila, tomando vinho e observando o pôr do sol pintar o céu de tons rosados. Você está quieta, observou Leila, acariciando a coxa de Eduarda. O que está pensando? Eduarda sorriu. Estou pensando que há 1 ano atrás, eu estava presa numa vida que não era minha. Invisível, apagada. Ela virou-se para Leila. E agora estou aqui, escrevendo, amando, vivendo de verdade. E como se sente? Assustador. Às vezes eu acordo no meio da noite com medo de que isso seja sonho, de que vou acordar e estar de volta. Aquela vida. Leila entrelaçou seus dedos. Não é sonho, é real. Nós somos reais. Eu sei. Eduarda beijou a mão dela. E é a coisa mais assustadoramente maravilhosa do mundo. Tenho uma confissão, disse Leila de repente nervosa. O quê? Eu comprei um anel. Eduarda congelou. O quê? Calma. Leila riu, percebendo o pânico. Não é o que você está pensando. Bem, é, mas não agora. Eu só queria que você soubesse que isso para mim não é passageiro, não é experimento. Eu quero construir uma vida contigo. Eduarda sentiu o peito se apertar de emoção. Mostra! Não! Leila a afastou brincalhona. Vai ter hora certa, romântica, surpreendente. Você já me contou. Não tem mais surpresa. Tem sim, porque você não sabe quando. Leila puxou-a para mais perto.
Mas queria que soubesse que é sério, que você não está sozinha nessa escolha assustadora. Eduarda a beijou profundamente. Eu também quero isso. Quero tudo com você. Ficaram ali até a noite cair, planejando futuros, rindo de piadas internas, amando-se com uma facilidade que parecia impossível meses atrás. E quando voltaram para dentro, Eduarda percebeu. Ela finalmente encontrara seu lugar no mundo, não nos braços de alguém que a diminuía, mas ao lado de alguém que a celebrava. Pela primeira vez, ela não era invisível. Era gloriosamente, brilhantemente vista. 1 ano e 3 meses desde aquela primeira sessão de terapia que mudara tudo. Eduarda olhava para a tela do laptop, relendo pela enésima vez o e-mail que acabara de receber. Temos o prazer de informar que seu romance, Sob Olhares Encontrados, foi selecionado para publicação pela nossa editora. Ela tampou a boca com as mãos, lágrimas escorrendo livremente. Seu primeiro romance, publicado. Uma história sobre redescobrimento, sobre coragem de recomeçar, sobre um amor que surge no lugar mais inesperado. Leila! Gritou, levantando-se da cadeira. Leila surgiu da cozinha, segurando uma xícara de café, o cabelo ainda úmido do banho. O que foi? Você está bem? Vão publicar! Eduarda correu até ela, segurando seu rosto. Meu livro! Vão publicar! Leila quase derrubou a xícara de tanta empolgação. Sério? Eduarda! Meu Deus! Ela colocou a xícara na mesa e abraçou Eduarda com força, girando-a. Eu sabia! Eu sempre soube que você conseguiria. Elas caíram no sofá, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eduarda mostrou o e-mail e Leila leu cada palavra com atenção, o orgulho brilhando em seus olhos. Você merece isso, disse Leila, beijando sua testa. Tanto trabalho, tanto talento. Você merece isso e muito mais. Não teria conseguido sem você. Eduarda segurou suas mãos. Você me lembrou que eu podia ser mais do que estava sendo. Você sempre foi mais. Só precisava de permissão para mostrar. Leila sorriu. E agora, olha só. Uma autora publicada. Minha namorada genial. Namorada. A palavra ainda causava arrepios em Eduarda. Elas haviam assumido o relacionamento publicamente havia meses. Fotos no Instagram, jantares com amigos, mãos dadas na rua. A mãe de Eduarda ainda estava em processo de aceitação, mas havia melhorado. Conhecera Leila formalmente num almoço tenso que aos poucos fora se descontraindo. No final, admitira. Nunca te vi tão feliz. O romance de Eduarda era claramente inspirado na própria vida, embora ficcionalizado. Contava a história de 2 mulheres que se encontravam numa situação inusitada e descobriam que o amor não seguia roteiros previsíveis. Era vulnerável, honesto e profundamente emocional. Vai ter lançamento? Perguntou Leila empolgada. Dizem que sim, daqui a 4 meses. Então temos que comemorar. Hoje, Leila levantou-se, puxando Eduarda. Vista algo bonito. Vamos jantar no melhor restaurante da cidade. Leila, é caro. E daí? Você acabou de ser publicada. Leila a beijou rapidamente. Além disso, tenho planos especiais para hoje à noite. Algo no tom de voz de Leila fez o coração de Eduarda acelerar. Que tipo de planos? Você vai descobrir. O restaurante era realmente especial. Um lugar no último andar de um prédio histórico, com vista panorâmica para a cidade iluminada. Leila havia reservado uma mesa próxima à janela. Elas estavam lindas. Eduarda num vestido preto elegante, Leila num macacão de seda azul marinho que realçava seus olhos. Durante o jantar, conversaram sobre tudo e nada. Planos para o lançamento do livro, a possibilidade de Eduarda finalmente largar a revisão para focar apenas na escrita, uma viagem que queriam fazer. Mas Eduarda notou que Leila estava nervosa, mexendo constantemente no colar, bebericando o vinho mais rápido que o normal, desviando o olhar ocasionalmente. Você está bem? Perguntou Eduarda, entrelaçando seus dedos sobre a mesa. Estou. Leila sorriu, mas havia algo mais por trás daquele sorriso. Só pensando em como minha vida mudou desde que você entrou nela. Leila acariciou o dorso da mão de Eduarda com o polegar. Sabe, eu passei anos acreditando que estava completa sozinha, que não precisava de ninguém. E então você apareceu, toda vulnerável e perdida, procurando ajuda para salvar um casamento que já estava morto. Eduarda riu baixinho. Não foi minha melhor fase, mas foi sua mais corajosa. Leila inclinou-se para a frente.
Porque você teve coragem de admitir que algo estava errado, de buscar ajuda, de se abrir, mesmo com medo. E sem saber, você me salvou também. Eu te salvei? Você me... Lembrou que eu também estava vivendo pela metade, escondida atrás da profissão, dos muros que construí. Você me mostrou que viver de verdade significa arriscar. Leila respirou fundo, e Eduarda percebeu que suas mãos tremiam levemente. Eduarda, tem algo que eu quero te perguntar. O coração de Eduarda disparou. Leila levantou-se, e por um momento Eduarda pensou que ela fosse se sentar ao seu lado. Mas então, Leila se ajoelhou. Ali, no meio do restaurante, com os outros clientes começando a perceber e sussurrar, Leila tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Eduarda, começou, a voz embargada mais firme. Eu sei que ainda não faz tanto tempo. Eu sei que tem gente que vai dizer que é cedo demais, que devíamos esperar mais. Mas eu passei tempo demais da minha vida esperando o momento certo. E sabe o que descobri? O momento certo é quando você encontra a pessoa certa. Eduarda estava chorando abertamente agora, as mãos cobrindo a boca. Você me fez querer mais, não só de você, mas de mim mesma. Me fez querer ser a melhor versão de quem eu posso ser. E eu quero passar o resto da minha vida te vendo crescer, brilhar, conquistar cada sonho que você perseguir. Leila abriu a caixa, revelando um anel delicado de ouro rosé com uma pedra esmeralda. Casa comigo? Me deixa te amar todos os dias? Me deixa ser a pessoa que vai estar na primeira fila de cada lançamento, de cada vitória, de cada momento importante da sua vida? Eduarda mal conseguia ver através das lágrimas. Sim, sussurrou. Então mais alto. Sim, 1000 vezes sim. O restaurante inteiro explodiu em aplausos. Leila colocou o anel no dedo de Eduarda com mãos trêmulas. E então, Eduarda a puxou para cima, beijando-a profundamente, sem se importar com quem estava olhando. Eu te amo, sussurrou Eduarda contra seus lábios. Tanto que às vezes assusta. Eu também. Leila segurou seu rosto, limpando suas lágrimas com os polegares. Minha escritora, minha noiva, meu amor. Elas voltaram para casa flutuando, os dedos entrelaçados, o anel brilhando sob as luzes da rua. Mal atravessaram a porta do apartamento e já estavam se despindo, deixando um rastro de roupas até o quarto. Fizeram amor com uma intensidade renovada, cada toque uma promessa, cada beijo uma celebração. Depois, deitadas entrelaçadas, Eduarda observou o anel refletindo a luz da lua que entrava pela janela. É lindo, murmurou. Esmeralda? Cor dos seus olhos quando você está feliz. Leila beijou seu ombro. Eu procurei por meses até encontrar a pedra perfeita. Meses? Eduarda virou-se para encará-la. Você estava planejando isso há tanto tempo? Desde o dia que você me disse que me amava. Leila acariciou seu rosto. Eu soube naquele momento que queria isso, mas precisava do momento certo. E hoje, com sua conquista, com tudo se alinhando, pareceu perfeito. Foi perfeito. Eduarda a beijou suavemente. Tudo isso é perfeito. Assustadoramente perfeito. Ainda assusta? Às vezes. Eduarda sorriu. Mas é um medo bom. O tipo de medo que te lembra que está viva. Ficaram acordadas até tarde, fazendo planos. Casamento pequeno ou grande? Lua de mel onde? Morariam juntas oficialmente? Cada pergunta levava a outra. Cada resposta trazia mais risos, mais beijos, mais certeza de que aquilo era real e sólido. 4 meses depois, o livro de Eduarda foi lançado numa noite mágica. A livraria estava lotada de amigos, colegas escritores, curiosos. E ali, na primeira fila, estava Leila, radiante num vestido verde que combinava com o anel de noivado que agora usava no dedo. Eduarda leu um trecho do livro, sua voz firme e emocionada. Falou sobre o processo de escrita, sobre como a história nascera de uma jornada pessoal de redescobrimento. E quando terminou, seus olhos encontraram os de Leila, e tudo mais desapareceu. Este livro, disse ela para a audiência, mas sem desviar o olhar de Leila, é sobre ter coragem de recomeçar, sobre se permitir ser vulnerável, sobre encontrar amor onde menos espera. E eu não poderia tê-lo escrito sem a pessoa que me ensinou tudo isso. Leila limpou as lágrimas discretamente, sorrindo com orgulho. A noite foi um sucesso retumbante. Dezenas de livros vendidos, críticas entusiasmadas, promessas de resenhas em veículos importantes.
Mas o momento que Eduarda mais guardaria na memória foi quando, já em casa, Leila a abraçou por trás, enquanto ela olhava as fotos do evento no celular. "Estou tão orgulhosa de você", sussurrou Leila em seu ouvido. "Nada disso seria possível sem você." "Não." Leila a virou suavemente para encará-la. "O talento sempre foi seu. Eu só te lembrei disso. Você fez todo o trabalho difícil. Nós fizemos juntas." Eduarda beijou-a lentamente. "Tudo que eu faço agora, faço melhor porque você está comigo." O casamento aconteceu numa manhã ensolarada de primavera, 6 meses após o noivado. Foi íntimo. Apenas família próxima e amigos queridos, numa pequena capela cercada de jacarandás floridos. Eduarda usava um vestido de renda branca simples, mas elegante, os cabelos soltos em ondas naturais, um buquê de lavandas nas mãos. Leila escolhera um terno branco impecável, os cabelos presos num coque sofisticado, e quando seus olhos se encontraram no altar, ambas tiveram que lutar contra as lágrimas. Os votos foram pessoais, escritos por elas mesmas. "Leila", começou Eduarda, a voz trêmula, mas determinada. "Quando te conheci, eu estava perdida, não só no meu casamento, mas em mim mesma. Eu havia me tornado uma sombra, orbitando a vida de outra pessoa. E você acendeu uma luz, me mostrou que eu podia ser mais, que merecia ser mais." Ela limpou uma lágrima que escapou. "Prometo passar todos os dias da nossa vida juntas te lembrando o quanto você é especial. Prometo te apoiar, te desafiar, te amar com tudo que eu sou. Prometo nunca deixar a rotina apagar nossa chama. E prometo, acima de tudo, te ver, realmente te ver, todos os dias, do jeito que você me ensinou a ser vista." Leila estava chorando abertamente agora. Respirou fundo antes de começar. "Eduarda, eu passei tanto tempo da minha vida com medo. Medo de me abrir, de confiar, de amar. Completamente. Construí muros tão altos que achei que nunca mais ninguém entraria. E então você apareceu." Ela sorriu através das lágrimas. "Você, com sua vulnerabilidade corajosa, sua força disfarçada de fragilidade, seu talento imenso escondido sob anos de autossabotagem. Você me desarmou sem nem tentar, me fez querer mais, me fez acreditar que o amor pode ser seguro e emocionante ao mesmo tempo." Ela segurou as mãos de Eduarda com mais força. "Prometo ser sua parceira em tudo. Prometo celebrar cada vitória como se fosse minha. Prometo segurar sua mão nos momentos difíceis. Prometo te amar, não apesar de suas imperfeições, mas por causa delas, porque elas fazem você ser exatamente quem eu escolho, todos os dias." Não havia olho seco quando trocaram as alianças, e quando finalmente as declararam casadas e elas se beijaram sob os aplausos e assobios dos convidados, Eduarda sentiu algo se encaixar definitivamente no lugar. Estava completa, finalmente, gloriosamente completa. A festa foi animada e descontraída. Dançaram até os pés doerem, riram até o rosto doer, amaram e foram amadas por cada pessoa presente. A mãe de Eduarda, que havia lutado tanto para aceitar, abraçou Leila com lágrimas nos olhos e sussurrou: "Obrigada por fazer minha filha feliz." Quando finalmente estavam sozinhas na suíte do hotel, onde passariam a noite antes de partirem para a lua de mel na Toscana, Eduarda olhou para Leila, sua esposa, e sentiu uma gratidão avassaladora. "No que está pensando?" perguntou Leila, tirando os brincos e deixando os cabelos soltos. "Que há 1 ano e meio, eu estava presa numa vida que não era minha, casada com um homem que não me via, escondendo meus sonhos numa caixa no fundo do armário." Eduarda se aproximou, abraçando Leila por trás, observando o reflexo delas no espelho. "E agora estou aqui, casada com a mulher mais incrível que já conheci, autora publicada, completamente, intensamente viva." Leila cobriu as mãos de Eduarda com as suas. "E feliz, mais feliz do que achei que fosse possível." "Bom." Leila virou-se nos braços dela. "Porque isso é só o começo. Temos uma vida inteira pela frente." "Uma vida inteira", repetiu Eduarda, maravilhada com as palavras. "Ainda parece um sonho. Então vamos passar o resto dessa vida provando que é real." Leila a beijou profundamente. "Começando agora." E fizeram. Amaram-se a noite toda, com a urgência de recém-casadas e a intimidade de quem já se conhece profundamente. Cada toque era uma promessa. Cada sussurro era um voto renovado. Cada gemido era uma celebração, quando finalmente adormeceram ao amanhecer. Entrelaçadas sob os lençóis de luxo,
Eduarda teve seu último pensamento consciente antes de mergulhar no sono. Eu fui à terapia para salvar meu casamento e encontrei minha vida. 2 anos depois, Eduarda estava na varanda do apartamento que agora dividia oficialmente com Leila, o laptop aberto sobre a mesa, mas sua atenção voltada para o jardim lá embaixo, onde crianças brincavam sob o sol da tarde. Ainda pensando, a voz de Leila veio de trás, seguida de seus braços envolvendo os ombros de Eduarda. Sempre. Eduarda inclinou-se no abraço, mas é uma boa pensativa. Sobre como tudo mudou. Meu segundo livro está sendo finalizado. Tenho entrevistas agendadas. E... Ela virou-se sorrindo. Nós estamos indo para a 2ª rodada de inseminação na próxima semana. Leila beijou sua testa. Nervosa? Apavorada. Empolgada. Esperançosa. Eduarda segurou as mãos dela. Tudo ao mesmo tempo. Vai dar certo. E se não der agora, tentamos de novo. Quantas vezes forem necessárias. Leila sentou-se ao seu lado. Vamos construir nossa família. Do nosso jeito. No nosso tempo. Eduarda olhou para a esposa. Seus cabelos agora com algumas mechas grisalhas que ela se recusava a tingir. As linhas de Bentnadness. Expressão ao redor dos olhos que se aprofundavam quando sorria. A confiança tranquila que emanava de cada gesto. Te amo, disse simplesmente. Eu sei. Leila sorriu. E vou te amar cada dia mais. Até o fim. Até o fim, concordou Eduarda. E enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa, elas ficaram ali. 2 mulheres que se encontraram no momento mais improvável, que tiveram coragem de escolher a si mesmas e uma a outra, que construíram algo real e sólido sobre os escombros de vidas que não serviam mais. Eduarda havia ido à terapia para salvar um casamento, mas o que salvou no final foi a si mesma, e no processo encontrou não só amor, mas completude. Não mais invisível, mas gloriosamente vista. Não mais perdida, mas absolutamente, perfeitamente encontrada. E isso, ela sabia com certeza absoluta, era apenas o começo de uma história que escolheria escrever e reescrever, todos os dias, pelo resto da vida. Porque finalmente ela estava em casa. Ela